Fala galera, e eu terminei de assistir o Round Six, a nova série coreana da Netflix que acabou de estrear. Cara, assim, ó, acabei de assistir o último episódio, então tô vindo aqui diretamente já fazer essa crítica, que na verdade vai ser assim, muito mais uma conversa. Por quê? Porque, cara, eu decidi fazer, assim como eu faço algumas críticas de Walking Dead, algumas críticas das séries da Marvel que saem no Disney Plus, diretamente, sem trilha sonora, sem cortes, então não vai ter nem a vinheta nesse momento, a gente vai ser direto, cara. Então, assim, ó, pode acontecer tudo, qualquer coisa, a partir de agora, nesse momento. E, pra falar bem a verdade, assim, ó, eu adorei a série, adorei o Round Six. Eu já tinha visto, né, o trailer e eu tinha ficado bastante curioso, porque, assim, em algum momento, tá, do que eu vi o trailer, eu consegui me lembrar já do meu sentimento de ter assistido o Alice in Borderland. E eu tinha adorado a série japonesa, adorado. E muito desse esquema de jogos, de como estavam funcionando os esquemas lá no Alice, foi muito que me trouxe também essa vontade imensa de assistir o Round Six. E cara, a partir já do primeiro episódio ali, no momento onde eles são colocados no jogo, eu já fiquei assim, ó, completamente dentro dessa história. O primeiro episódio e o segundo episódio, né, eles conversam bastante sobre esse mundo externo, né, e literalmente assim, a nossa vida real, o cotidiano, de tudo que acontece na vida de cada personagem ali. São muitos personagens, né, que nós somos apresentados, por mais que nós temos ali, né, alguns personagens que obviamente se destacam junto do Sion, que são os personagens principais ali, mas são muitos personagens que a gente vai sendo apresentado à medida que os episódios vão indo, né? E o segundo episódio, cara, eu adorei e tá assim, ó, entre os nove, num dos meus favoritos, tá? Porque o personagem, o título inclusive, né, do episódio é Inferno e representa muito algo que é questionador e algo muito importante para uma situação como os personagens se encontram a partir do momento, né, da resolução do primeiro jogo, onde as pessoas começam a ser literalmente assassinadas lá no jogo da batatinha, né? E aquele questionamento e a decisão que tem, né, de maioria do grupo de pegar e sair de lá é muito importante porque quando eles voltam para a cidade, tudo que eles estão passando lá é literalmente muito pior do que eles estavam passando dentro, né, do jogo. E isso é bizarramente complicado de se perceber, né, quanto o personagem está percebendo também. A situação de vida deles ali dentro do jogo, por pior que seja, que eles literalmente, né, vão ser mortos se não conseguirem vencer cada etapa do jogo, essa percepção que logo eles têm já no primeiro jogo, a vida deles externa chega a ser tão pior ou ainda pior do que é a situação encontrada deles no jogo. Então eles não têm uma alternativa a não ser voltar para o jogo. Então a partir do momento que tem essa opção, eles voltam para o jogo. E aí já entra essa grande resolução da história. Porque o voto decisivo, e eu tenho um grande problema assim em relação a todos os nomes ali colocados, né? Cara, o voto decisivo através do Senhor e depois, quando a gente descobre lá no final que ele está realmente por trás de tudo que estava acontecendo, é muito importante porque ele dá o voto de Minerva, eles saem do jogo para que todos tenham realmente aquela percepção que eles precisam voltar para o jogo, que a situação de vida deles é muito mais necessária que eles voltem para conseguir ter alguma chance de consertar todos os problemas que estão acontecendo na vida deles. Assim, é literalmente o inferno onde eles estão inseridos, que é a vida cotidiana deles. E essa percepção vindo através dele, ele ter sido o voto de Minerva, naquele grande twist, né, que acontece no final quando o Seong descobre que realmente o Senhor está por trás de tudo, é muito interessante, cara, no contexto completo da série. Porque esse é um dos questionamentos, né? A série tem muitos twists em cada episódio, ela vai provocando com que a gente vá tentando entender tudo que está acontecendo, não só em relação ao jogo, mas quando ele começa a abranger todas as situações de quem está por trás de tudo aquilo que está acontecendo e de todas as mini tramas que vão correndo em paralelo a essa trama principal do jogo. Esses twists todos, cara, eles funcionam muito bem para a história. Eu adorei a maneira como eles vão trabalhando os roteiros. Por mais que um dos twists eu não tenha gostado tanto assim, que é em relação aos VIPs, tá? A parte dos VIPs, cara, é o episódio até mais fraco, assim. A percepção daqueles milionários, assim como a gente começa a assemelhar, né? Muito daquele jogo ali está sendo falado em relação, cara, Black Mirror, por causa dessa comparação no mundo real e tudo mais. Muito em relação a Jogos Mortais. Muito também em outros filmes que vão trabalhar essa estética mais visceral do jogo e essas consequências das pessoas que pagam literalmente, né? Não só para apostar, mas pagam para assistir tudo que ele tá sendo colocado, né? Como literalmente, né? Os seres humanos, assim como tem a comparação no final, são colocados apenas como cavalos numa corrida
Então eles não têm, digamos assim, uma importância como deveria ter. É apenas um jogo, né? Eles são apenas um jogo que vão ganhar ou perder, e quem perder simplesmente não interessa mais para toda aquela situação lá. Então esse preço todo a pagar, ele fica muito interessante, de uma consequência fenomenal para o Seong no final também. E essa consequência para ele é muito aquela ponta que fica para uma gigantesca segunda temporada, né? A gente vai passando por isso. E todos os jogos, tá, que tem ali, por serem jogos infantis, é muito interessante de ver o quanto que os adultos têm esse problema de conseguir trabalhar, o quanto que eles precisam puxar na sua cabeça essas memórias para realmente funcionar. Quando a gente tem a resposta que o senhor está por trás de tudo que estava acontecendo, e desculpa falar o senhor de novo, porque simplesmente eu consegui decorar todos os nomes ali coreanos, cara, foi muito complicado para mim. E a partir do momento onde tem essas lembranças todas que são vindas, né, essa percepção de como montar esse jogo dele, por ter sido algo mais puro, algo onde as pessoas realmente tinham essa importância diferente em relação ao próximo, por isso que os jogos são mais infantis, por causa dessa pureza toda que acontecia com o ser humano, faz completo sentido, e é muito massa de ver eles tendo que trabalhar, lembrando como eles agiam quando criança para conseguir sim superar cada adversidade imposta ali pelo jogo. Os jogos são muito bem elaborados, lembra muito, obviamente, esse processo dos Jogos Mortais, mas com esse quê mais humano em relação às motivações dos personagens ali. E quando o ser humano volta a ser o pior desafio e perigo para o próximo do ser humano, em vez de eles terem uma união, se ajudarem, também é muito importante para tudo, assim. E como, né, os grupos se dividem e como essa divisão dos grupos ali tem as suas lideranças, como suas lideranças trabalham de formas diferentes, mas ao mesmo tempo, assim, né? O melhor amigo do Seong, o que está junto dele em toda a etapa final do jogo, inclusive, ele perde também, né? Ele vai perdendo sua humanidade a partir do momento onde os fatos todos o vão transformando também, e aquele entendimento na cabeça dele funciona de um jeito completamente diferente. E quase que isso acontece com o Seong também. A série deixa muito claro que todos os personagens ali estão abertos a terem essa transformação, porque não é só em relação aos personagens e como os personagens são do começo. É relativo ao ser humano, que o ser humano realmente vai ser falho a ser corrompido e a ir para o seu instinto mais básico ali de sobrevivência. É isso que a série coloca muito bem ali, né? Então, eu acho que talvez até o último episódio ele quebra muito o ritmo de tudo que está acontecendo, porque a gente vê essa consequência do Seong, a partir do momento onde tem aquela, não só passagem de tempo, mas por que que ele não quer tocar no dinheiro? É, aquilo muito claro, assim, da gente vendo que ele não quer aquele fardo, mas não um fardo, acho, de responsabilidade pela vida de todos que ficaram no jogo. Mas ele não quer aquele fardo por ter, não se sentir mais um ser humano. Ele ter perdido o básico do que é realmente ser humano. E naquele final, quando aquele processo, quando ele realmente entende tudo o que aconteceu, depois da conversa com o senhor, e ele decide sim, daí mudar, né? É muito curioso porque a aposta que eles fazem em relação a ajudar ou não ajudar, né? O bêbado que está na rua, tudo mais, passando necessidade, todo mundo passa, não dá importância para ele, tudo mais. E ele acaba vencendo porque naquele último segundo, né, a maneira como eles constroem toda a sequência daquele cidadão que tinha passado, não tinha dado importância, né, relativa, até parecia que tinha assaltado ele, né, como a gente só vê aquela imagem distante do prédio, e depois ele volta com o policial para sim trazer ajuda, e mostra que a humanidade sim tem uma esperança. A partir daquela esperança, né, quando o Seong vê que ele venceu até a batalha, que tem realmente daquela transformação dele, inclusive, da mudança de cabelo, da mudança de ajudar sim, né, o irmão menor, lá da outra participante também que tinha ajudado ele naquele entendimento todo de não, do Seong não se perder, né, naquele princípio que tinha de ainda de quem ele realmente era, para ele não perder sua humanidade, para ele não ir lá e matar, né, o ex-amigo dele. Então, tudo isso é relativo nessas transformações, assim. E, obviamente, né, eu tive problemas um pouco com o final, no momento onde ele já está no aeroporto, o Seong já está no aeroporto lá, a parte dele ter entregue uma grande parte do dinheiro, para mim metade do dinheiro que ele entrega lá para a mãe do amigo dele, né, para cuidar da criança também, mas ele tá realmente partindo para essa vida nova. Ele precisa, acho que, mostrar muito para a filha dele essa vida nova. E ele tá realmente indo viajar. E daí tem aquele encontro lá, o mesmo encontro, cara, a mesma situação com outro ser humano problemático, quebrado, assim como ele era no passado, sem esperança,
que ele vê saindo lá da estação de trem, e ele decide ir atrás, e daí ele faz a ligação, né, aí aquela ponta aberta para uma sequência, assim. O meu problema com esse final, e eu acho que sim vai ter uma segunda temporada, tá? Tava até procurando agora antes de fazer aqui, abrir a crítica, cara, se já tinha tido uma confirmação de segunda temporada pela Netflix, né? O Alice in Borderland tá, assim, confirmado, a gente vai ter a segunda temporada, e aqui ainda não tá confirmado na Netflix, né? Mas, cara, eu acho muito que vai ter uma segunda temporada, porque essa série, ela prende muito bem. O meu problema é ali com essa vingança que ele vai querer ter, né, para que literalmente acabe todo como que esse jogo funciona, o que acontece com as pessoas passarem por todo aquilo lá para ele não ter novamente, né, que ele impeça que as pessoas passem pelo mesmo que ele passou, literalmente, né, passar perda de humanidade e ao mesmo tempo perda da sua vida por completo. Essa vingança em relação à filha, aí que tá, ele decide a vingança em relação à filha. E aquele momento ali do Seong, também por muito tempo já ter passado, eu não sei se isso encaixa bem para essa transformação do personagem, porque ele voltar realmente para ir e tomar essa vingança e ele continua renegando a filha assim como ele renegava antes. E o renegar não é de ele não assumir ela quanto filha, mas realmente conseguir ter uma importância na vida dela grandiosa e realmente mostrar para ela tudo aquilo que é também motivação para ele ter entrado no jogo no começo, né? O quanto quebrado era a relação dele com a filha, o quanto que ele não tinha imposição também, porque ele não conseguia manter um emprego, ele não tinha dinheiro, ele era sustentado pela mãe, aquela coisa toda. E ali era um princípio já dele conseguir, cara, ir até os Estados Unidos, fazer essa viagem, estar mais próximo dela e realmente recomeçar esse contato direto com ela. Então, a partir do momento que ele decide, né, não ir entrar no avião, voltar e sim ir para ter esse confronto e para vingança, é uma escolha que não sei se encaixa tanto para essa transformação quanto o personagem estava mostrando, tá? Mas assim, cara, isso é minha percepção daquele momento ali. Eu, como espectador, é óbvio, cara, que eu vou gostar de ver uma segunda temporada do Round Six. É óbvio que eu vou querer ver como que isso aconteceria nesse processo para realmente, assim, é muito curioso ver que quem está realmente ali sendo o líder é um antigo vencedor. E o que que ele faz com o irmão também? Por que que ele faz aquilo com o irmão também te dá o tiro? Então ainda tem essas aberturas ali acontecendo dentro desse processo todo, né? E agora sim, o senhor, quem também que vai manter tudo aquilo ali para acontecer, literalmente, né, financeiramente. Então o líder, ele assume literalmente, né, essa posição de dono de todo o processo. É isso que vai acontecer dessa estrutura por completo dos jogos. Então tudo isso assim são coisas que, obviamente, na segunda temporada são elementos para que a gente conheça muito mais dentro dessa percepção do que está acontecendo. Mas cara, é uma baita de uma série. Tem assim, ó, esses tweets eles provocam, além de mudanças na trama, eles provocam sentimentos também completamente diferentes de tudo que está acontecendo ali. E funciona assim, ó, cara, perfeitamente bem. Teve poucas coisas que eu tive problemas dentro da série. E as mudanças de características de episódio para episódio são magníficas. A cena, né, o episódio e literalmente assim, a cena final do confronto do cabo de força, o cabo de guerra lá, que acaba o episódio já com o momento onde eles estão prestes a cair, né, o grupo do Seong está prestes a cair e, cara, uma ponta assim, gigantesca para uma sequência e desesperadora para, cara, já começar o próximo episódio e a gente já vê como que eles vão conseguir realmente resolver aquela situação de tão problemática que tá, né, para eles quanto personagens aquela situação do jogo ali. Então o episódio é isso, cara, né? E a série tem muito disso de provocar esses sentimentos e essas consequências todas aparecendo do quanto o ser humano realmente é quebrado, é realmente procurar seu instinto básico de sobrevivência e tudo mais. É muito além da cobiça em relação ao dinheiro. Essa cobiça em relação ao dinheiro, ela parte muito no primeiro episódio. A partir do momento que tem o jogo do Batatinhas, tudo se transforma ali. Mas galera, quero muito saber de vocês, assim, ó, que assistiram o Round 6, coloquem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam e não esqueça daquela ajuda, galera, que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui